Glória a Jesus. Mais uma vez vamos meditar na santa palavra de Deus. Com certeza Deus tem muito a falar ao nosso coração aqui por meio da palavra. Nós vamos ler Apocalipse no capítulo 3, o versículo de número 20, que diz assim: Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Meus irmãos, esse versículo que nós acabamos de ler fala muito ao nosso coração, porque mostra, por um lado, a triste realidade que muitos estão vivendo, que é deixar Jesus de fora da sua vida, que é deixar Jesus de fora da sua casa, da sua família. E o pior ainda é insistir em deixar Jesus de fora, porque o texto fala que Jesus está batendo para que essa pessoa possa abrir. Nós aprendemos aqui uma coisa, por outro lado, maravilhosa, que apesar do homem viver essa triste realidade, muitas vezes um coração fechado para Jesus, nós vemos um Jesus misericordioso, que não para de bater na porta, que insiste em bater na porta, à espera de que essa pessoa possa abrir a porta e permitir que ele entre para levar a bênção. Porque quando Jesus entra, ele entra para levar a bênção. Jesus não entra para levar a dificuldade, ele entra para levar a bênção. Mas ele só vai entrar se você que está ouvindo a sua voz, que está sentindo que ele está batendo a porta, pela fé, abrir a porta do seu coração e deixar e permitir que ele entre na sua vida, permitir que ele entre através da sua vida, que ele possa entrar na sua família, na sua casa, para operar aquilo que você precisa, aquilo que o Senhor vê que você precisa. Isso é o mais importante, é o que Deus vê que nós precisamos, porque Ele nos conhece no profundo da nossa alma e Ele sabe exatamente aquilo que nós precisamos. Ele sabe aonde está o problema, a origem do problema que muitos estão enfrentando, as lutas que muitos estão enfrentando, e Ele conhece a origem. Mas se Ele entrar, Ele pode mudar tudo. Já pensou que coisa maravilhosa? Jesus mudar a história da sua vida, Jesus mudar a história da sua casa, da sua família? Pois bem, exatamente isso que Jesus propõe por meio da sua palavra. Jesus entrou em várias casas enquanto esteve nesse mundo, no seu ministério. E vários lares onde Jesus entrou foram marcados pela presença poderosa de Jesus, que mudou a história de vidas, que mudou a história de famílias que antes viviam distante de Deus, oprimidas, mas que foram libertas pelo Senhor Jesus. A palavra de Deus narra o Evangelho de Lucas no capítulo 7, a partir do versículo 36,
que Jesus entrou na casa de Simão. E quando ele entrou na casa de Simão, ele entrou ali para perdoar os pecados. E não somente isso, ele entrou ali para ensinar o valor do perdão. E o quão sério é quando o ser humano, que uma vez experimentou o perdão de Deus, não é capaz de perdoar o seu semelhante. Talvez você que está me ouvindo, talvez seja essa a sua necessidade, que você precisa urgentemente de receber o perdão de Deus. E não importa o pecado que você tenha cometido, se você abrir a porta do seu coração para Jesus e se arrepender, você vai encontrar um Jesus que perdoa. E você sentindo esse perdão de Jesus, Ele vai te dar também condição para você aprender a valorizar essa dádiva tão importante do perdão. E você vai aprender a perdoar, quem sabe, os problemas que estão na sua casa, na sua família, porque está faltando perdão. Mas se você abrir a porta da sua casa hoje e crer, Jesus vai operar esse grande milagre do perdão na sua casa. Outra casa que Jesus entrou foi a casa de Zaqueu. Zaqueu era um homem rico. Zaqueu era um homem bem-sucedido na sua profissão. Mas Zaqueu tinha uma necessidade. A necessidade da sua alma. Porque ele precisava ser salvo, ele não era salvo ainda. Há muitas pessoas como Zaqueu, bem-sucedida financeiramente, fisicamente bem, mas ainda não foram salvas pelo Senhor Jesus. E o único que pode salvar o homem é Jesus. Ele diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A palavra de Deus diz que o único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo, o homem. A palavra de Deus diz que nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Talvez você que está me ouvindo essa manhã, essa é a sua grande necessidade, porque você ainda não experimentou esse milagre da salvação em Cristo. E é possível que você já tenha percebido que Jesus tem batido a porta do seu coração muitas vezes. Porque quando Ele bate, nós sentimos que Ele está batendo. Mas por algum motivo, quem sabe, você permaneceu com seu coração fechado. Olha, Jesus não vai te forçar a aceitá-lo como Salvador. Jesus, Ele apenas te dá oportunidade. Mas se você crer e aceitar, abrir a porta do seu coração, e você faz isso porque Ele está te dando condição para fazer, a graça dele está agindo, ao ouvir a palavra de Deus, a graça do Senhor está agindo na sua vida para que você possa fazer isso. Se você fizer, Ele vai entrar na sua casa também, para levar essa grande bênção, a maior necessidade do homem, que é a salvação, que é a vida eterna. E Ele vai levar para a sua vida, Ele vai levar para a sua casa. Quando Ele entrou na casa de Zaqueu, Ele diz assim: hoje veio salvação a essa casa. Ah, que coisa maravilhosa! É quando nós podemos ouvir de Jesus isso: hoje veio salvação a essa casa. Zaqueu estava alegre
porque Jesus levou a salvação para a sua casa. Muitos lares já experimentaram essa bênção de ter a salvação em Cristo. Mas se você que está nos ouvindo nessa manhã ainda não experimentou, essa é a oportunidade. Bastou Jesus entrar e salvar Zaqueu e ele já foi transformado. Aquilo que ele fazia de forma errada, ele já queria acertar. Ele já queria fazer de maneira correta. A salvação, quando entra, o homem é transformado. Outra casa que Jesus entrou e que foi marcada também pela presença de Jesus foi na casa de Pedro. Evangelho de Marcos, no capítulo 1, versículo 30, nós encontramos Jesus entrando na casa de Pedro, apóstolo Pedro. E o que Jesus encontrou lá? Na casa de Pedro, a sua sogra estava doente. A sua sogra estava acamada, estava com febre. E logo falaram para Jesus que aquela mulher estava naquela situação. E Jesus foi até aquela mulher, tocou nela e a febre a deixou. Aleluias! Jesus entrou na casa de Pedro e levou saúde. Jesus entrou na casa de Pedro e levou a cura. E talvez essa seja a sua necessidade hoje, nessa manhã, que Jesus entra na sua casa e leva a saúde, leva a cura para a sua casa. Meus irmãos, o Senhor continua o mesmo. O Senhor continua curando fisicamente aqueles que precisam. Me lembro de uma experiência que eu vivia com meu irmão e ele estava enfermo, com febre alta, e na época eu era jovem, morava eu, meus irmãos, meu pai, e naquele momento nada resolvia a febre do meu irmão, e eu lembrei dessa passagem que Jesus curou a sogra de Pedro que estava com febre. Chamei meu pai e disse assim: vamos orar com ele, porque no meu coração está essa palavra, essa passagem. E meu pai diz assim: olha, no meu coração está a mesma passagem, vamos orar com ele. E nós fomos orar. E oramos com ele para que Deus pudesse repreender aquela febre. E eu peguei uma Bíblia que estava na cabeceira da cama e abri a Bíblia para que Deus falasse ao meu coração. E quando eu abri a Bíblia, caiu exatamente nessa passagem onde Jesus curou a sogra de Pedro, que estava com febre. E nós glorificamos ao Senhor, porque o texto que estava no nosso coração, ao abrir a palavra, caiu exatamente naquele texto. E não houve dúvida nenhuma de que Jesus estava levando a saúde para a nossa casa naquele dia. E meu irmão logo em seguida foi melhorando daquela febre e foi marcado o nosso lar com a presença de Jesus, levando saúde naquele momento. E hoje pode ser, quem sabe, o seu dia, a sua oportunidade, que Jesus vá levar saúde para a sua família, para o seu lar. Abra a porta, creia, deixe o poder de Deus entrar e o Senhor há de glorificar o seu nome no meio da sua casa, no meio da sua família. Outro lar que Jesus entrou e que entrou por uma necessidade. Ele entrou para levar vida. Ele entrou no lar de Jairo para conceder vida. A filha de Jairo havia morrido. Estava enferma quando Jairo foi até Jesus pedir socorro. E Jairo disse assim: Senhor, vem comigo que minha filha está morrendo. Uma adolescente.
12 anos. E Jesus demora um pouquinho para chegar na casa de Jairo. No caminho é interrompido a caminhada por algumas pessoas que vieram da casa de Jairo e disseram à senhora: não adianta incomodar mais o mestre, porque a sua filha já morreu. Muitas vezes é assim que acontece, né? Às vezes as pessoas falam assim: não adianta mais. Olha, não tem mais jeito. Olha, os médicos já não deram mais esperança. Os médicos já desenganaram. E Jesus diz assim: crê somente, eu vou despertá-la do sono. E Jesus foi e de fato ressuscitou aquela menina. Esse Jesus, Senhor da vida, que é a própria vida, é aquele que bate a porta do seu coração para dizer para você que há esperança e que se você abrir a porta do seu coração, a vida vai chegar na sua casa, a vida vai chegar no seu lar. Semana estava ouvindo uma experiência, conversando com um pastor, exatamente daquilo que Deus faz. O irmão estava com câncer no intestino, desenganado já pelos médicos. A igreja reunida para uma vigília de oração. Deus deu uma revelação que estaria curando aquele homem que estava naquela situação. E o pastor então pediu para que Deus falasse com ele, por meio da palavra, a respeito daquele homem. E quando ele abriu a palavra, saiu exatamente nesse texto, saiu no texto onde Jesus foi ressuscitar Lázaro. E quando Jesus fala assim: essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. E aí, naquele momento, o pastor creu que o Senhor ia fazer o milagre. O resultado, irmãos, não poderia ser outro. Deus é fiel para cumprir o que sai da sua boca. E aquele homem foi curado. Já faz alguns anos isso. E ele está livre daquela enfermidade, glorificando ao Senhor, porque os médicos tinham dito: não tem mais jeito, mas o Senhor é o que dá a última palavra. Abra a porta da sua casa para que a vida possa entrar no seu lar. Outra casa que recebeu o Senhor Jesus foi uma casa em Caná da Galileia. Evangelho de João, no capítulo 2, era uma festa de casamento. E Jesus estava lá para levar alegria. Talvez na sua casa esteja faltando de alegria, né? Talvez no meio da sua família, muitos têm enfrentado uma luta dentro da casa, dentro da família. Há pessoas que saem do local de trabalho, terminam um dia de trabalho, e eles não querem ir para casa. Às vezes acaba parando com um amigo, para num bar, para em outro lugar. Sabe por quê? Porque a casa não tem paz. Porque sabe que vai chegar lá, vai ser conflito, falta alegria. E talvez essa é a realidade de você que está me ouvindo. Mas tudo pode mudar. Se Jesus entrar na sua casa, ele pode levar alegria. Aquela festa acabou o vinho. Jesus transformou a água em vinho. Ele transforma. Ele muda. Seu casamento acabou, não tem mais amor, não desiste. Jesus pode entrar e pode transformar o seu casamento. Pode te dar um novo sentimento, uma nova realidade na sua vida conjugal. Muitas pessoas já experimentaram isso. Pessoas que já declararam que o casamento estava falido, não amava mais, mas que creram e deram oportunidade para que Jesus entrasse no seu lar. E o resultado foi o casamento restaurado. E às vezes com um sentimento, um amor muito maior. E o Senhor é capaz de fazer isso na sua casa, levar alegria para o seu lar,
alegria para sua esposa, seu esposo, seus filhos e transformar o seu lar num lugar alegre. Outra casa que Jesus entrou foi em Betânia. Ele entrou na casa de Marta e Maria. Quando ele entrou na casa de Marta e Maria, ele entrou ali porque ele era amigo daquela família. Jesus quer ser seu amigo também. As pessoas às vezes reclamam por falta de amigos. E há pessoas que pensam que tem muitos amigos. Mas quando entra na dificuldade, descobre que, na verdade, a maioria não era amigo. E às vezes as pessoas se sentem, às vezes, até sozinhas. Se isolam, ficam depressivas, porque pensam, eu não tenho amigo. Ora, Jesus quer ser o seu amigo. E ser amigo de Jesus é a melhor coisa. Porque Jesus estará com você. Aonde você estiver, você poderá contar com seu amigo. Ele entrou ali naquela casa também para corrigir Marta. Marta estava ansiosa, afadigada por tantas coisas, tantos afazeres, não tinha tempo para ouvir o que Jesus tinha para dizer. E Maria, sua irmã, sentou aos pés de Jesus e ficou ouvindo o Senhor. Às vezes é assim que nós agimos na nossa vida. Tantas preocupações com tantas coisas nessa vida, nós não temos tempo sequer para parar um minuto para ouvir o Senhor, para parar um minuto para ler e meditar na palavra de Deus, para tirar um dia para adorar a Deus. Há pessoas que não vão mais à igreja, pessoas que não vão mais cultuar, não congregam. E quando se pergunta o que está acontecendo, eu não tenho tempo, eu trabalho muito. Eu trabalho muito, eu trabalho de dia, eu trabalho de noite. Às vezes foi tão abençoado por Deus, né? Pessoas que às vezes não têm trabalho, estão desempregados. E há pessoas que são tão abençoadas por Deus, têm tanta coisa, tanto trabalho, emprego bom, mas às vezes não acha tempo, sequer um tempo, para estar lá agradecendo e adorando a Deus. Que você possa receber a correção de Deus hoje, quem sabe na sua casa, na sua vida. Abra a porta. Jesus diz para Marta: Marta, Marta, estás ansiosa por tantas coisas. Maria escolheu a melhor parte. Qual foi a melhor parte que Maria escolheu? Ouvir Jesus. Assentar aos pés de Jesus. Descansar em Cristo. Essa é a melhor parte. Outro momento, Jesus entrou na casa de 2 discípulos que estavam afastando do projeto de Deus. Jesus havia ressuscitado e era o 3º dia, mas eles não sabiam que Jesus tinha ressuscitado. E eles tinham ficado tristes com tudo aquilo que tinha ocorrido, a crucificação de Jesus. E eles então começaram a caminhar triste, pensando que tudo estava perdido, e foram lamentando o acontecido. E Jesus se coloca do lado deles, caminha com eles, e os olhos deles estavam tão fechados que eles não entenderam que era Jesus que estava ali. E Jesus entrou naquela casa para abrir os olhos deles. E logo que eles tiveram seus olhos abertos, entenderam que era Jesus que estava ressurreto ali. E eles puderam então voltar e a congregar com os demais discípulos que estavam em Jerusalém. Talvez alguma coisa que aconteceu na sua caminhada cristã te fez afastar do projeto, afastar do caminho, se desviar. Talvez essa é a sua realidade hoje, seus olhos estão fechados. Você vive lamentando o que aconteceu, lamentando os problemas. E Jesus, quem sabe, está aí do seu lado, querendo te dar uma bênção, mas seus olhos estão fechados. Mas se você abrir a porta,
e deixar Ele entrar, seus olhos serão abertos para que você possa entender que quando você pensou que estava sozinho, Ele estava lá caminhando do seu lado, falando ao seu coração, e mesmo que você não o reconhecesse, e Ele pode abrir os seus olhos para que você possa entender que você não pode continuar afastando do projeto, para que você volte à comunhão no corpo de Cristo, a congregar novamente, como antes, e a esperar a grande promessa. Naqueles dias, a grande promessa que os discípulos estavam aguardando em Jerusalém era o Pentecostes, era o derramado do Espírito Santo. Hoje, a grande promessa que a Igreja de Jesus está aguardando é a volta de Jesus. E que você possa, pela fé, alcançar a bênção de congregar novamente num corpo. Não estamos aqui preocupados em anunciar placa de igreja nenhuma, mas dizer que você precisa congregar no corpo de Cristo e esperar, ansioso e com fé, a vinda do Senhor Jesus. Estamos encerrando essa pequena meditação e nós vamos falar ainda da necessidade que, às vezes, nós como cristãos temos de que o Senhor nos traga paz. Porque muitas das vezes, mesmo os cristãos passam por um momento de aflição,